Tem gente falando que isso aqui é falha na Matrix, mas eu tô aqui para provar que a química e a física explicam o mistério. Esse vídeo que vocês estão vendo viralizou nas redes. Dois homens, talvez um tanto entediados, decidiram jogar uma pedra grande na água. E quando ela atinge a superfície, parece que fura uma camada plástica antes de afundar. É tão bizarro que a gente até consultou professores e peritos para entender se isso é montagem. A conclusão: muito provavelmente foi usado um recurso de edição para destacar esse efeito na água, para deixá-lo mais evidente. Mas existem sim dois fenômenos que podem explicar essa tal película. O primeiro é o da tensão superficial. É o mesmo que explica a possibilidade de alguns insetos caminharem sobre a água. Bom, dentro desse copo aqui existem várias moléculas de água que interagem entre si. As que estão aqui no meio têm vizinhas embaixo, do lado, em cima, para todas as direções. Elas todas se conectam por meio de ligações de hidrogênio. Talvez você se lembre da aula de química. A água, H2O, é formada por hidrogênio e oxigênio. Os hidrogênios de uma molécula se ligam com os oxigênios da outra. Só que aquelas moléculas de água que estão aqui bem na superfície, como se morassem na cobertura do prédio, não tem vizinho de cima. Elas só fazem ligação com as moléculas que estão aqui do lado ou aqui para baixo. Basicamente, com tudo isso aqui, se forma como se fosse uma película plástica em cima. Bom, vou fazer um experimento aqui para vocês verem como que funciona essa tal dessa película. Vou pegar um clipe de metal e um copo bem cheio de água. Até usei um outro clipe como apoio para conseguir colocar aqui com bastante delicadeza, não pode ser de forma abrupta. Olha só. Tá vendo como o clipe fica boiando na água, mesmo sendo mais denso do que ela? Porque ele fica preso por essa tal dessa película que se forma, a mesma que a gente viu lá no vídeo. Mas eu vou pegar um pouquinho de detergente que eu deixei separado aqui e vou jogar nesse copo. Não vou jogar em cima do clipe não, vou jogar aqui pro lado. Na mesma hora, o clipe afunda. Porque o que acontece? Ele vai interferir nas ligações intermoleculares da água e aí aquela película lá se desfaz. A pedra do vídeo é grande, isso aumenta a superfície de contato dela com a água. Se fosse uma pedrinha pequena, ela afundaria de cara, sem essa resistência tão evidente que fica parecendo ali aquela película. Bom, imagina a cena, você vai lá, pula na piscina, na vertical, fica bem mais agradável. Agora, quando você dá uma barrigada, a superfície do corpo que vai entrar em contato com a água de uma vez só vai ser muito maior. Por isso que dá aquela dorzinha na hora de ultrapassar a tal da película da piscina. Bom, e tem mais um conceito que os professores me explicaram, chama fluido não newtoniano. São líquidos que mudam a viscosidade dependendo do movimento ou da força que a gente aplica ali. Bom, se eu misturar amido de milho com água, essa massa que eu vou produzir aqui nessa bacia vai endurecer assim que ela receber um impacto forte. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vou medir aqui exatamente quanto de amido eu tô colocando, amido, maisena. A cada 2 medidas de maisena, 1 medida de água. Aqui eu já deixei um copo separado e vou jogar na mistura. Peguei aqui 2 talheres mais resistentes para ficar mais fácil de a gente mexer. Minutos depois. Então misturamos bastante. Vocês podem ver, olha, que se eu quiser afundar aqui a colher, ó, tá líquido, tá vendo? Consigo afundar totalmente. Agora, se eu colocar uma força maior, será que realmente vai formar aquela película ali protetora? Bom, vou pegar um martelo aqui. Segundo o que os professores me explicaram, quando eu aplicar força nessa mistura aqui, vai parecer que ela é sólida. O martelo não vai afundar. Vocês viram que fazendo devagarzinho aqui com a colher, ó, ela afundou totalmente, tá vendo? Vamos ver se realmente a viscosidade muda e isso vai fazer com que seja uma mistura ali de um fluido não newtoniano, como a gente aprendeu. Vamos lá, então. Ai, que emoção. 1, 2, 3 e... Ó, ele não afunda. Tá seco. Se eu faço com força, ele simplesmente não afunda. É como se tivesse um tijolo aqui. Agora, se eu colocar com bastante suavidade, olha só, o martelo vai afundar na nossa mistura de água com amido. Não oferece nenhuma resistência, tá vendo? Óbvio que ele não tá completamente imerso, porque a gente não tem uma mistura tão grande assim, em tanta quantidade, mas ele afunda. Agora, se eu pegar o mesmo martelo e a mesma mistura, mas fizer força, ele não afunda. Não afunda e não quebra o pote, porque se forma essa barreira aqui.
Isso é típico dos fluidos não newtonianos. Dependendo da força que a gente coloca aqui, a viscosidade dele muda. Uma das explicações é a existência de colóides, que são partículas microscópicas suspensas na mistura que acabam alterando a viscosidade do líquido. Provavelmente na água que aparece no vídeo pode haver alguma suspensão coloidal, por causa da lama, por exemplo, que talvez estivesse ali. Isso também colabora para dar essa impressão de quebra quando a pedra cai na água. Viu, gente? Não era tão misterioso assim. Até mais!